Ok, vamos lá. Hoje a gente faz uma exploração bem focada num tema, assim, super importante para quem sonha com o Canadá, a idade. Será que ela pesa tanto assim no processo de imigração? Olha, é um ponto crucial mesmo. Pois é, a gente recebeu uns materiais, algumas notas falando de estratégias e muito sobre essa ideia de que, passados 35 anos, meio que muda as regras do jogo. Vamos ver o que tem de verdade nisso. Com certeza. É interessante entender como o sistema canadense, tipo o Express Entry, principalmente, foi montado. Ele usa pontos, né? E a idade, nesse cálculo, tem um peso matemático bem claro. Bem considerável, na verdade. O nosso palco aqui hoje é para entender essa dinâmica. Por que essa ênfase na idade? E, claro, o que fazer se você já não está mais nessa faixa, digamos, ideal de pontos? Perfeito. Então, nossa missão aqui é essa: decifrar por que essa turma abaixo dos 35 parece ter, assim, uma vantagem. Que vantagens são essas na prática? E o mais importante, né? Para quem já passou dessa marca, quais são as alternativas? Ainda tem jogo? Para a gente começar a entender, acho que vale dar uma olhada no sistema mais famoso, né? O Express Entry. Sim, o principal para trabalhadores qualificados. Isso. Basicamente, ele classifica os candidatos com pontos, educação, experiência, idioma e a idade. E aí que o negócio pega, né? Exato. Os materiais que a gente analisou mostram que a pontuação máxima por idade vai para quem está ali na faixa dos 20 aos 29 anos. É isso mesmo. É o pico da pontuação para a idade, depois disso a curva começa a descer. E não é uma descidinha qualquer, né? Pelos dados aqui, aos 30 anos você já perde 5 pontos só pela idade. É pouco, mas começa aí. É o início da queda. Mas aí, quando chega nos 35, essa perda já acumulou para uns 35 pontos. E aos 40, nossa, a diferença fica grande. Quase 60 pontos a menos que alguém na faixa dos 20. É muito ponto, né? É muito ponto, é uma diferença bem expressiva no total. E o efeito prático disso é direto no processo. A fonte que você citou tem um exemplo bom. Qual? Pega 2 candidatos, perfis quase idênticos, sabe? Mesma formação, mesma experiência, mesma nota no inglês. Só que um tem 28 anos e o outro 38. 10 anos de diferença. Exato. Só por causa da idade, o mais novo já sai na frente com uma pontuação bem maior no Express Entry. E essa diferença pode ser o que define se você recebe o convite para aplicar, o famoso ITA, ou não. Entendi. Quer dizer, esses 10 anos a mais, eles te obrigam a ser, excepcional em outras áreas para compensar esses pontos perdidos só por causa da data de nascimento? Precisamente. O candidato mais velho tem que correr atrás. Tem que buscar nota máxima no inglês, talvez no francês também, que ajuda muito, ou ter mais estudo, um mestrado, um doutorado, ou mais anos de experiência qualificada. Faz sentido. Se a gente pensar na lógica por trás disso, né, o Canadá parece estar buscando gente que, teoricamente, vai contribuir por mais tempo para a economia, trabalhar mais anos, pagar imposto por mais tempo antes de aposentar. É uma aposta no longo prazo. Essa lógica econômica é clara. E aí a gente já emenda nas vantagens de imigrar antes dos 35. A óbvia é essa: mais pontos no Express Entry. Sim, o caminho pode ser mais direto. Potencialmente mais rápido, com menos necessidade de planos B complexos logo de cara. E as fontes também falam de uma pequena vantagem para quem é solteiro, né? Não tem a variável dos pontos do cônjuge para complicar. A pontuação é calculada um pouquinho diferente. Para casal, se os dois têm bons perfis, pode somar muito. Mas um solteiro forte não depende de ninguém para pontuar bem naquele quesito parceiro. E além dos pontos do sistema, tem a visão do mercado de trabalho, né? As fontes indicam que há uma preferência, talvez não oficial, mais prática, por gente qualificada mais jovem. A ideia é que vão ter mais anos de carreira pela frente no Canadá, contribuindo mais. Uma fonte até brincou dizendo que o sistema quer te sugar até o último fio de cabelo, mas com amor e maple syrup. Engraçado, mas reflete essa ideia de contribuição longa. E tem um outro fator: adaptabilidade. É uma generalização, claro, mas se percebe que os mais jovens podem ter mais facilidade para se ajustar. Tipo, aprender a língua, lidar com frio. Exato. Língua, clima,
Aquela nota que você viu sobre reclamar do frio no Brasil versus menos 20 graus em Toronto. É por aí. Lembro. Muito bom. E a cultura também. Fazer novos amigos, construir uma rede e tem o tempo para carreira. Chegar mais jovem dá mais margem para talvez começar num emprego diferente do que tinha, mas com mais anos para crescer profissionalmente no Canadá. E aí entra forte aquela estratégia de vir estudar primeiro. Fazer um college, por exemplo. Ah, sim. Essa via de estudos parece bem popular. E muito estratégica. Facilita a adaptação, melhora o idioma e o principal. Depois de formado, você pode conseguir o PGWP, a permissão de trabalho pós-estudos. Que te permite trabalhar lá por um tempo, né? Isso. Ganhar experiência de trabalho canadense, e essa experiência vale ouro na hora de aplicar para residência permanente, seja pelo Express Entry ou por um programa provincial. Então não é só ganhar pontos, é uma integração mais gradual, mais estruturada. Com certeza. Você se adapta, ganha credencial canadense, experiência local, tudo isso é muito valorizado. Alinha bem com o objetivo do Canadá de ter imigrantes bem integrados, sabe? Econômica e socialmente. Ok, então o cenário para quem tem menos de 35 ficou bem claro. Vantagens nos pontos, potencialmente no mercado, mais tempo para adaptação e carreira, mas a vida acontece, né? Muita gente só consegue pensar ou planejar essa mudança mais tarde. E aí? Para quem já passou dos 35, o sonho canadense acaba? Fica impossível? Não, de jeito nenhum. Impossível não é, mas assim, a abordagem precisa ser diferente. Mais estratégica, sem dúvida. O Express Entry Federal é famoso, mas não é a única porta. Existem outros caminhos. Muitos outros. E o planejamento vira a palavra de ordem depois dos 35. As fontes que a gente viu destacam bem as alternativas. Primeiro, os PNPs. Programas provinciais de indicação, certo? Exatamente. Provision Nominee Programs. Cada província, cada território tem seus próprios programas. Eles definem os critérios pensando nas necessidades deles. Ah, então os critérios podem ser bem diferentes do federal. Isso é interessante. Muito diferentes. Muitos PNPs nem usam o mesmo sistema de pontos do Express Entry ou dão pesos diferentes. Alguns focam em profissões específicas que estão em falta naquela região. Tipo, saúde e tecnologia? Isso. Outros valorizam se você já estudou ou trabalhou lá na província. Tem até programas para quem quer abrir um negócio e investir. E uma oferta de emprego de uma empresa local pode ser a chave em muitos PNPs. Então a pesquisa por província se torna fundamental. Essencial. Ver onde o seu perfil se encaixa melhor. Além dos PNPs, a via de estudos que a gente falou continua valendo, né? Sim, você mencionou. Mesmo depois dos 35. Sim, talvez até mais importante. Vir estudar, conseguir o PGWP, ganhar experiência canadense. Pode ser a ponte que faltava para se qualificar para um PNP ou até para o Express Entry, numa categoria que valoriza a experiência canadense, como a Canadian Experience Class. Entendi. E tem a compensação direta de pontos. Ralar muito para tirar nota máxima no inglês ou no francês. O francês, aliás, dá pontos extras bem bons no sistema federal, mesmo se você não for morar em Quebec. E a experiência de trabalho que a pessoa acumulou, ela não ajuda? Ajuda. E como? Ter uma carreira sólida, ainda mais em áreas de demanda no Canadá. TI, saúde, engenharia, trades. Isso é um trunfo enorme. Rende pontos no Express Entry e é critério-chave para vários PNPs. Então, o resumo da ópera para quem tem mais de 35 é: planejamento estratégico. É isso. Analisar o perfil, pesquisar muito, ver os caminhos possíveis e montar um plano. Não dá para ir na base do vamos ver no que dá. Aquela analogia da fonte sobre a piscina foi ótima. Não dá para se jogar de cabeça sem calcular. É tipo pular na piscina do Canadá sem checar a temperatura da água. Spoiler, provavelmente está gelada. Tem que testar antes. Perfeito, é isso mesmo. E essa variedade de programas mostra que o tal imigrante ideal não é um modelo único. Varia muito. Depende do programa, da província, do momento econômico. E falando em calcular, em planejar, uma dica super prática que apareceu bastante foi usar a ferramenta de simulação oficial. Aquela que tem no site do governo do Canadá. Ah, sim. Essencial. É o primeiro passo, diria. Parece que funciona como um diagnóstico mesmo, né? Você coloca seus dados, idade, estudo, trabalho, nota de idioma. Isso.
e ela te dá uma estimativa da sua pontuação no Express Entry. Aí você vê onde está, compara com as notas de corte que andaram saindo, e o mais legal, vê onde dá para melhorar, né? A fonte até comparou com videogame, Como assim? dizendo que você precisa ver onde investir seus pontos de skill, inglês, francês, um diploma a mais, experiência para juntar XP e passar de nível, até chegar no chefão final, que é a residência permanente. É uma ótima analogia, porque é bem isso. A simulação não é só para ver a foto do momento, é para testar cenários. E se eu melhorar meu inglês do CLB 7 para o 9? Quanto o mestrado me daria mais? Foco no francês ou tento mais um ano de experiência? A ferramenta ajuda a responder isso. Ajuda a definir metas que são realistas e a focar energia e dinheiro onde vai dar mais resultado na pontuação. Então, antes de sair contratando consultoria ou fazendo grandes mudanças, o ideal é fazer essa autoavaliação com a ferramenta, para entender o próprio jogo. É o ponto de partida para montar uma estratégia informada, sabe? Personalizada por seu caso. Aumenta muito as chances. Com tudo isso que a gente conversou, dá para traçar um paralelo entre expectativa e realidade pensando na idade? Acho que sim. Pelo que vimos, até uns 35 anos, o Express Entry federal parece mais acessível por causa dos pontos da idade. O caminho pode ser mais direto. Isso. E tem mais tempo para construir a carreira lá, talvez mais flexibilidade para começar. Por outro lado, acima dos 35, a disputa pelos pontos no Express Entry puro, sem ajuda de província ou emprego, fica mais acirrada. A idade tira pontos importantes. Fica mais desafiador, sim. Não que seja impossível, mas exige mais. Exige um plano B, C, bem pensado. A jornada pode levar mais tempo, talvez passar por estudo primeiro, ou buscar ativamente uma nomeação provincial, mas o objetivo final, a residência, continua lá, alcançável. Exatamente. O sucesso na imigração pode ter um tempo diferente, um caminho diferente. Não é uma corrida única para todo mundo. O percurso se ajusta. Lembrei daquela comparação final da fonte que achei divertida. Não é impossível depois dos 35. Mas é tipo aprender TikTok depois da cidade. Você consegue, só que dá mais trabalho. Uma boa imagem. Talvez precise aprender uns passos novos, entender a linguagem dos outros caminhos. Bom, pra gente amarrar a nossa exploração de hoje, acho que ficou bem claro, né? A idade, especialmente abaixo dos 35, dá sim uma vantagem numérica no Express Entry. Isso pode facilitar as coisas. É um fator matemático no sistema. Mas, para quem já passou dessa idade, não é fim de jogo. É hora de olhar para as outras portas, programas provinciais, estudo, turbinar os idiomas. As alternativas existem, mas exigem, assim, mais pesquisa, mais planejamento e talvez mais paciência. Exato. O ponto-chave, então, parece ser esse. Não importa tanto a idade isoladamente, mas sim a estratégia. Uma estratégia bem definida pode abrir portas em qualquer fase da vida. E eu adicionaria uma reflexão final, que as fontes meio que tocaram de leve. Talvez a questão não seja só se dá para emigrar depois dos 35, mas como toda a bagagem que você acumulou, experiência, maturidade, resiliência, pode ser um trunfo lá no Canadá. Interessante. Como assim? Mesmo que o processo de imigrar seja mais complexo, essa experiência toda pode, quem sabe, acelerar a adaptação de outras formas, facilitar criar contatos importantes, impulsionar a carreira para cargos mais altos mais rápido, ou até permitir empreender. A jornada pode começar com o desafio dos pontos, mas a experiência de vida pode ser um diferencial enorme depois que você chega. Nossa, é um ótimo ponto de vista. Muito pertinente mesmo. Faz todo sentido. É pensar além da pontuação inicial. No fim das contas, o recado é: conheça as regras, entenda seu perfil, use as ferramentas como a simulação e se prepare. O planejamento é rei. A jornada para o Canadá pode ter ritmos diferentes para cada um, exigir mais esforço para uns do que para outros, mas com informação, estratégia e, claro, persistência, o destino final pode sim ser alcançado.